Fala, apostador! Sniper Esportivo na área, trazendo as previsões para os jogos do dia 30, sexta-feira, e 31 no sábado. É isso mesmo, os dois últimos dias do mês de julho. Temos muitos jogos aí para a gente analisar. Separei os melhores que eu vejo boas oportunidades. Tudo bem? Então vem comigo aqui para o Flash Score, falando um pouquinho dos últimos dois dias aqui de análises no YouTube. Pegamos um dia 28 com praticamente 100%, né, das apostas daqui das previsões que a gente fez, né, para os jogos do dia 28. Apenas o São Paulo que realmente eu não fiz porque o gol saiu bem no comecinho e eu levei esse jogo pro ao vivo, né, aqui ó, pro live, e não deu tempo, tá? Mas no dia 29, que foi ontem, pegamos aí jogos da Conference League, pegamos o mais meio aí no Zilina e foi empate, acabamos vitoriosos. O Bodo Glimt venceu por 4-0, o Bate Borisov perdeu por 3-1, batendo também 1,5, e deu bastante tempo que os gols saíram. O primeiro gol saiu nos 45 minutos, nos acréscimos aí do primeiro tempo. Rosenborg venceu por 2-0 ou mais, se eu não me engano. Sivasspor não deu certo aqui, nem o Vålerenga e nem o Servette, que venceram por 2-0 respectivamente os dois times, tá? E aí viemos para a parte da noite para o Brasil, voltamos aí à nossa terra natal com Fortaleza na Copa do Brasil vencendo de virada por 2-1 e o Flamengo aplicando uma grande goleada, fechando o caixão do jogo das oitavas. Acredito que o Flamengo nem vai mandar o time titular no jogo de volta. Bom, 4-0 no primeiro tempo, mais 2 gols no segundo tempo, 2,5 gols bateu tranquilo depois dos 25 minutos. Olha, deu bastante tempo para entrar nesse jogo. O primeiro gol, se eu não me engano, saiu nos 26, 27 minutos. E aí depois foi uma festa de gols. Beleza? Então, já já eu compartilho com vocês aqui no final do vídeo todas as apostas do dia 30 dos jogos que a gente vai falar aqui. Eu separei estes jogos aqui pra gente falar. Tudo bem? Vamos lá, sem mais delongas. E aí, ó, é bom, tô falando isso aqui porque é importante você compartilhar esse vídeo com pessoas que você conhece e que querem entrar no mercado esportivo, mas não tem conhecimento de como funciona o mercado. Tá aí para ela começar a entender e como os cenários acontecem no futebol do dia a dia, beleza? Primeiro jogo que a gente vai ver aqui é o jogo do Goiás e Operário. Goiás e Operário, confronto pela 15ª rodada do Brasileirão Série B. Jogo de dois times aí que estão bem próximos na tabela, tá? Um tá em quinto e o outro tá em oitavo, com uma diferença de 2 pontos. Uma grande diferença que eu vejo aqui é a quantidade de gols que o time do Goiás toma e a quantidade de gols que o Operário toma, tá? É claro que o Goiás nos últimos jogos vem fazendo poucos gols, mas vem tendo vitórias aí importantes. Perdeu para a Ponte fora de casa, mas foi um jogo que o Goiás até jogou bem, mas a Ponte conseguiu fazer um bom placar. Fez o primeiro gol, tomou o empate do Goiás e aí depois fez mais um gol, se eu não me engano foi assim, ou se o Goiás abriu o placar, mas acabou que o Goiás tomou aí esse revés da Ponte Preta. Já o Operário até ganhou do Curitiba de 1-0, surpreendentemente. O Curitiba jogou mal, mas o Goiás, o Operário vem de 2 derrotas aí contra times que estão abaixo dele na tabela, beleza? E também não vem muito bem. Nos últimos 5 jogos o Goiás vem um pouquinho melhor, tá? Vem um pouquinho mais consistente do que o próprio Operário. Para mim esse jogo a gente vai ter um volume de gols pequeno, tá? Eu acho que uma linha de 1,5 gols é uma linha até apertada para alcançar, mas eu acredito na vitória do Goiás, tá? Eu acho que o Goiás vence esse jogo aqui, e eu acho que é uma boa pedida fazer aí um back para o Goiás, tudo bem? Próximo jogo aqui do nosso Flash Score, a gente vai falar de Orlando e Atlanta. Jogo aí válido, né, pela 21ª rodada da Conferência Oeste. Orlando que está bem aí no campeonato, apesar de ter tomado uma paulada do New York FC, né, por 5-0. Mas foi um jogo bem atípico, tá? Eu assisti esse jogo, o Orlando realmente jogou muito mal. Jogou muito mal, o que não é uma tendência do Orlando, tá? Apesar de que ele vem aí de alguns resultados, pro Chicago foi uma pancada, né? Porque o Chicago é um dos piores times. A gente vê o Chicago ao 13º aqui,
e venceu fora de casa, é claro, o Orlando perdeu, mas venceu em casa o Chicago, né? E o Orlando perdeu para o New York, que para mim é um dos bons times aí também desse campeonato e está na nona colocação. Acredito que vai subir um pouquinho esse time do New York, beleza? O Orlando para mim é favorito, tá? O Atlanta a gente vê que é um time que ou empata ou perde nos últimos 12 jogos aí, vem jogando muito pior do que muitos times. E o Orlando está beirando aí uma segunda colocação, né? Uma vitória e o empate do Nashville deixa o Orlando numa segunda colocação. É um time que marca bastante gol, né? Tem aí tá dentro da média dos times aí, dos 5, 6 times que mais marcam, né? Dentro da sua conferência, e vai pegar um time que marca pouco, né? Marcou 14 e tomou 18. Eu vejo um jogo que os dois times podem marcar gols, tá? O próprio Atlanta, por mais que não esteja muito bem, tem marcado gols aí, né? Mas o Orlando City é o favorito para esse confronto. Eu prefiro aí nesse jogo fazer aí um back pro Orlando, tá? Uma linha de 2,5 gols não é ruim também, mas eu acharia, eu buscaria essa linha no live, tá? Essa linha de 2,5 gols. Estou falando de um campeonato muito over, é um campeonato que tem uma média alta, tá? Se a gente for ver a média de gols aqui dos dois times, a gente vai ver uma média bacana aqui de 2,8, ó, de marcados e sofridos, 2,8 e 2,13. Tem muitas goleadas, tá? E jogos com mais de 2,5 gols, 60% das vezes acontece nos jogos do Orlando, 40% das vezes nos jogos do Atlanta, que tem até uma defesa bacana, tá? Uma defesa boa, mas o time do Orlando é um time bastante ofensivo. Então essa linha de 2,5 gols, dependendo como o jogo esteja, eu vou buscar. Se tiver 1-1, vou buscar essa linha de 2,5 gols, principalmente se o Atlanta marcar o primeiro gol, tá? Vou buscar sim essa virada do Orlando ou um empate e depois o Atlanta surpreendendo com virada aí, beleza? Mas acredito bastante na vitória do Orlando, beleza? Próximo game aqui a gente tem Cruzeiro e Londrina, jogo dos desesperados, meu camarada. Jogo de desespero total, dois times aí com praticamente a mesma pontuação na tabela, né? E uma grande diferença na quantidade de gols que o Cruzeiro toma pro Londrina, né? O Londrina tem a metade dos gols que o Cruzeiro marcou, mas em compensação tem 10 gols a menos sofridos, tá? São dois times muito ruins como mandante e são dois times relativamente ruins como visitante, tá? Esse jogo é na casa do Cruzeiro e tem um fator aí muito importante para que eu faça essa aposta aqui que eu vou fazer do Londrina, tá? Que é levar esse jogo pro ao vivo, mas com uma expectativa até do Londrina abrir placar aí, tá? O Cruzeiro é um time que está muito emocionado, né? Ele entra em campo, em 10 minutos o time se descontrola. O time começa a sair das posições, os jogadores saem das posições, começa a deixar querer fazer gol a qualquer custo, né? Parece que está jogando os últimos 10 minutos de um jogo de campeonato. Então o time sai completamente da organização do técnico e aí já viu, né? A culpa cobre toda em cima do técnico, que é relativamente aí o Moser não é um técnico muito bom, né? Os resultados do Cruzeiro mostram isso aí. O Marcelo Moreno não deve jogar como titular, deve vir como reserva, como tem sido. Tem Rafael Sobis no elenco, é o jogador aí, posso dizer, o melhor jogador do Cruzeiro. E o Londrina tem o Celcinho que tem jogado bem, né? Tem jogado bem, jogou bastante, jogou bem contra o Remo, né? E por isso até o Londrina conseguiu fazer um bom jogo, tá? O Londrina ganhou de 1-0 em casa. E o Londrina a gente vê que apesar de estar nessa posição, tá? Claro, é uma posição péssima, é o time que começou a vir numa tendência de recuperação, parou de tomar gols e começou agora a buscar mais jogadas ofensivas. Eu assisti o jogo contra o Remo, foi um bom jogo para o Londrina, marcou e se defendeu bem, tá? Não deu tanta oportunidade para o Remo. Já o Cruzeiro, cara, é um time que dá desespero, dá angústia assistir o Cruzeiro, porque ele toma um gol e se desespera, se ele não consegue fazer o gol também ele se desespera. Então o Cruzeiro tem uma média alta de gols no primeiro tempo, porque ele vai com tudo depois dos 10 minutos. E aí
toma ou faz. Então tem muitos gols acontecendo no primeiro tempo, principalmente para times da tabela da parte de cima, né? Os times de fora marcam bastante e isso deixa o Cruzeiro desesperado, aí vem goleada. Você pode ver aí que os números não são muito bons. Beleza? Então para esse jogo aqui eu vou de back vou de back não, desculpa, eu vou de over 1,5 gols para esse game, tá? E com uma tendência de fazer um back pro Londrina, tá? Muita gente aí apostando no Cruzeiro, as casas mesmo precificando vitória do Cruzeiro. Cara, mas o Londrina tá se encontrando no campeonato, assim como o Brasil de Pelotas meio que se encontrou, né? E tá saindo da área ali de rebaixamento. Teve 2 jogos aí muito importantes no Brasil de Pelotas. E eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho, primeiro saber se defender, tomar menos gols e, quando tiver oportunidade, marcar. Priorizar o empate, começando com empates e depois subindo na tabela com vitórias. E é o que o Londrina tem feito e tem feito bem. Beleza? Para esse jogo aqui, 1,5 gols é a minha pedida. E, é claro, fazendo no ao vivo, tá? Não esqueça disso. Não pega pré-game, não. Faz no ao vivo. Apesar da odd tá boa, espera ela subir cada vez menos dinheiro da tua stake você investe. Ela já tá, se eu não me engano, essa odd a 1,80, o over 1,5. Dá então para você esperar o over meio, se caso não saia gol nos primeiros minutos. Se você vê um movimentado o jogo no começo, já pega 1,5 e aí vai até o fim, pega com meio stake, depois completa a stake com uma odd acima de 2, 2,5 e aí deixa o jogo acontecer. Beleza? Então é isso que eu vejo para esse jogo aqui. Para fechar aqui, vamos falar dos jogos do dia 31, né? O último dia do ano. Eu separei bons jogos aqui que eu vejo boas oportunidades. Primeiro, os 2 jogos da manhã, bem cedinho, aí 6 e 7 da manhã, jogos das quartas de final das Olimpíadas. A gente tem Japão e Nova Zelândia, e Brasil e Egito. Cara, vamos falar de Brasil e Egito primeiro, que é um confronto um pouquinho mais equilibrado, tá? Um pouquinho mais equilibrado, 2-2. O Brasil vem de uma campanha bacana, né, de últimos jogos aí, pela no seu sub no seu, nas Olimpíadas, né, de 2016 para cá, ganhou, foi campeão, mas pegando aí o retrospecto dos últimos jogos, o Brasil ganhou, né, do Catar, empatou em 2-2, não, perdeu de 2-1 para caramba, Porto Príncipe, não, um país um país que tem um nível de futebol bem abaixo do Brasil, mas acabou ganhando do Brasil. Foi Porto Príncipe? Eu não lembro se foi Porto Príncipe. Foi algo assim, mas o Brasil perdeu. Mas dentro das Olimpíadas, depois do jogo do Catar, parece que o Brasil se encontrou aí, se encaixou. No jogo da Alemanha começou muito bem e aí mostrou um pouco de fragilidade no seu sistema defensivo, tomando 2 gols aí de bolas aéreas, bolas lançadas na área, a zaga um pouco indecisa. É um ataque muito bom do Brasil. O Brasil tem um dos melhores ataques aí, para o futuro ser um dos melhores ataques do mundo. Novamente, aí o Brasil tem boas expectativas aí. O Richarlison tá jogando bem, já disse que o Richarlison não é a minha preferência para ser um jogador de seleção, mas está jogando bem, cara. Se deu bem, é um cara muito esforçado, gosto, acompanho ele nas redes sociais, mas eu vejo que ele não tem. Devido à carência no Brasil ter jogadores como Ronaldo, Adriano, esse nível de jogador que nasce a cada 10 anos, né? 8, 10 anos aqui no Brasil, jogadores craques. O Richarlison não é um cracaço de bola, mas é um cara que tá jogando bem, tá? E tem feito gols, isso que é importante. O Luizão, lembra do Luizão do Corinthians, Flamengo, que foi pra Copa e falou que jogava até de zagueiro, de gandula, de goleiro, se precisasse, mas queria estar na Copa? É esse nível. É um cara que dentro da área consegue resolver, mas você não vai ver ele fazendo jogadas que craques fazem, beleza? E aí o time se encontrou, tá encaixado, tá jogando bem, exceto aí o jogo da Costa do Marfim, que teve aí um jogador expulso logo cedo, mas mostrou bom poder ofensivo com -1, mostrou também bom jogo aí na defesa e tudo mais. O Egito, cara, é o seguinte, o Egito caiu de paraquedas. Eu achava que era Brasil e Austrália,
inclusive falei isso no último vídeo, porque a Austrália já tinha feito um bom resultado, né, contra a Argentina e era só ganhar do Egito e perdeu de 2-0. A Argentina ajudou também, não ganhando da Espanha, e aí deu Egito, que ganhou no saldo de gols, né, com um golzinho de diferença. E aí acabou caindo no colo do Egito essa vaga. Para mim é backzão Brasil, mas eu vou fazer o -1 do Brasil. Aí acho que o Brasil ganha com 2, 3 gols de diferença. Aí acho que o Brasil joga como jogou contra a Arábia Saudita. Posso qualificar, digamos aí, o Egito igual a Arábia Saudita no que se diz respeito à qualidade do time. Não é um time muito bom, assim como a Arábia Saudita não é. E aí eu acho que dá Brasil com 2-0, 3-1, 3-0, por aí, beleza? Então esse jogo aí eu vou fazer um -1, um handicap -1 para esse jogo. Próximo jogo, que é o do Japão, é a mesma pegada, tá? Se eu mostrar o histórico aqui da Nova Zelândia, ganhou da Coreia do Sul de 1-0 e se retrancou. Fez um gol e se retrancou. Contra a Honduras perdeu e contra a Romênia acabou empatando aí, né, no último jogo. E aí levou a vaga por pontuação mínima, sendo o segundo colocado do grupo. O Japão, cara, é muito favorito. É favorito para chegar às finais. Tá jogando em casa, é um time bom, tá? E eu acompanhei alguns jogos do Sub-23 do Japão. Cara, é um time bom, joga certinho. O japonês gosta de jogar com bola no pé, passa, sem muitos erros de passe, com domínio do jogo, contra-ataque rápido, enfim. O estilo japonês de jogar bola é muito parecido com o estilo europeu, né? E acaba que tendo um futebol bem veloz. Pontos fracos do Japão: bola aérea, e também um ponto fraco que eu vejo do Japão é a recomposição. Tá? Fora isso, eu vejo um time muito bem encaixadinho, contra-ataca muito bem, muito rápido, enfim, é um time que vai chegar nas finais aí, sem dúvida vai passar da Nova Zelândia. Handicap para esse jogo é o -1,5, tá? Vou fazer o -1,5. Acho que o Japão leva na mesma condição que o Brasil vai fazer aí. Placar elástico de 2-0, 3-0. Ganhou de 4-0 da França, deu um baile. Ganhou do México, que é para mim uma das seleções que vai ficar entre os 3 primeiros também. E ganhou da África do Sul. Tá? Então pegou um grupo difícil, um grupo meio que da morte aí com França e México, e conseguiu vencer todos os jogos. Beleza? Próximo jogo aqui do Flash Score, vamos agora para a Alemanha, voando direto para a Europa, falar um pouquinho de Düsseldorf e Bremen. Não tenho muito scout para falar desse jogo, tá? São dois times da segunda divisão da Alemanha, que para mim vai dar ambos marcam. Tá? O Bremen fez um bom jogo na primeira rodada, tá? do campeonato, fez um bom jogo, marcou, tomou gols, e o Düsseldorf também marcou e tomou gols. O campeonato é um campeonato muito aberto a esse mercado de ambos, tá? O campeonato da segunda divisão tem muito volume de gols, é um dos melhores campeonatos para gols, tá? Sai muito gol no segundo tempo, e eu vejo sim ambos marcando nesse jogo, tá? E por isso aí vou fazer um BTTS de ambos marcam aí, beleza? Vamos aqui pro Brasileirão, agora voltando aqui pro nosso país. Temos 2 jogos aí no sábado. Primeiro, Inter e Cuiabá. E a minha aposta para Inter e Cuiabá é vitória do Inter, tá? O Inter que vai com um ataque um pouco modificado, vai botar o garoto, um 9 da base, volta o zagueiro e volta o Tyson, tá? Volta o Cuesta e o Tyson. O Cuiabá veio de derrota para o Corinthians, né? Não jogou bem, né? E o Corinthians também não é um time que você vai esperar muito bom futebol, e ganhou de 2-1, ganhou tranquilo. O Corinthians fez um jogo tranquilo, fez gol assim, leve, suave, parecia que o time queria ganhar quando quisesse, fez os gols. E o Cuiabá, muito esforçado, tentou, mas não conseguiu furar uma boa defesa do Corinthians. É o caso do Inter, o Inter tem uma boa defesa, o problema do Inter está no ataque, e eu vejo sim esse fator casa e pressão. O Inter tem muito mais pressão para ganhar esse jogo do que o Cuiabá, tá? É um jogo de 2 times que estão na parte de baixo da tabela, né? O Inter aí em 14º e 15º, é um jogo de 6 pontos aqui para ambos os times. O Inter até leva mais gols, mas agora com a volta do Cuesta, o time deve dar uma organizada na zaga,
beleza? Cuiabá aí também fazendo poucos gols. E vamos ver o que que dá. São dois times com média bem baixa, assim, só perdem para Grêmio e São Paulo e Sport aí no que se diz respeito. E Juventude também, né? Na média de gols aí. E Atlético e Coritiba. Mas os times têm média baixa de gols. Não é uma média de time que quer brigar por G4, G6 aí. Beleza? Então intervence esse jogo aqui. É a minha pedida. E o outro jogo RB Bragantino e Grêmio. Infelizmente, Grêmio, tu vai chorar essa semana agora, tu vai perder pro Bragantino. É a minha pedida também. Back do Bragantino. O time de São Paulo tá jogando muito bem. É claro que vem numa sequência ruim aí de empates e derrota, tá? Mas o Bragantino para mim tem mais time. Tem mais time nesse momento, tá organizado. O Grêmio joga no desespero, joga naquela mesma situação do Cruzeiro, 10 minutos desorganiza, vai para cima com tudo e tenta resolver o jogo. O último jogo contra o Vitória foi muito diferente, tá? Foi bem diferente. O Grêmio dominou o jogo todo e não conseguiu gol logo no comecinho, conseguiu o gol ali depois dos 28, 30 minutos, se eu não me engano, marcou um gol ali que foi até bem. Demorou 7 minutos para ser validado, e depois fez outros dois gols e não tomou gol. Olha, o Grêmio não tomou gol. É claro, pegou um time bem fraquinho, que é o time do Vitória. Tá? O time do Vitória que briga para não cair na Série B, tá aí. Não deu tanto trabalho pro Grêmio, que jogou com a garotada. Tá? Jogou com a garotada, Diego Souza não jogou. Enfim, time praticamente mesclado, ganhando do Vitória com propriedade. Tá? O Bragantino é melhor time, vai marcar gols, eu acredito aí que marca gols e eu acredito que vença esse jogo. Beleza? O Bragantino tem um volume, uma velocidade, tem a juventude do Bragantino e o encaixe de jogo que o time já tem vão fazer diferença aí contra o Grêmio, beleza? Então, para mim, é vitória aí do Braga. Para fechar aqui as análises do sábado, tem esse jogo aqui que eu gosto muito desse time, do Inter Miami. O time do Higuaín. Vocês lembram do Higuaín? Que ele mesmo que jogou na Juventus, Real Madrid. Aquele que tem o melhor empresário do mundo, que eu não sei como esse cara conseguiu jogar no Real Madrid ou conseguiu jogar em times assim como o Juventus. Cara, o cara é bom jogador. É bom jogador. Mas para esse jogo aqui, cara, o Montreal deve vencer esse confronto aí pela 21ª rodada, 21ª rodada, né, do campeonato da Conferência Oeste. O Inter Miami perdeu os últimos 3 jogos contra o Montreal e olha o race desse Inter Miami aqui, cara. Que coisa maravilhosa. Uma vitória e 2 empates e o resto tudo derrotas e com muitos gols. E a grande maioria das derrotas sem marcar gols. O time desiste muito quando toma um gol, 2 gols, desiste de jogar, não consegue. Aí já viu. O Montreal vem até de 2 derrotas, mas para 2 times muito bons, tá? Um que é os dois, o New York e o New England, né? 2 times aí que estão aí, ó, na parte de cima da tabela, tá? Então o Montreal é um time mais qualificado, é um time que para mim vence esse confronto, tá? E a gente tem uma diferença aqui nas odds, cara. A gente tá vendo novamente, tá? Aconteceu contra o New England. Contra o New England, deixa eu ver até se abre aqui, tá? Contra o New England, deixa eu ver se mostra as odds. Mostra, olha a odd que tava pro New England ganhar o Inter Miami. 2,78 na Betfair. Cara, 5-0 o jogo. New England. New England primeiro colocado. Eu tô falando, esse jogo aqui, podemos ter vitória do time de fora. E eu não vejo tanta dificuldade para isso acontecer, não. Tá? O Inter Miami é o pior time do campeonato. E o Montreal não é o pior time do campeonato. Então eu acho que a gente tem oportunidades aqui. E aí vai depender muito do que você quer. Tem 2 opções para esse jogo. Tem o DNB, que está pagando bem, tá? Se eu não me engano, está pagando mod 2. E tem uma vitória e um back pro Montreal odd 3. Tá? Eu, como sou um cara mais conservador, vou fazer um DNB pro Montreal, beleza? Mas se eu ver que no jogo o Montreal tá melhor, eu vou fazer junto com o DNB, vou fazer uma nova entrada aí para a vitória do Montreal, beleza? Tô achando essa odd muito errada de novo, tá? Muito errada de novo aí
e o Montreal é melhor time, é mais time nesse momento do que o Inter Miami, que tá todo ruim, tá todo zicado. É o pior time em tudo. Em casa ele é o pior time, e aí o Montreal visitando é o sexto melhor visitante. Então, cara, eu acho que aqui a gente tem uma boa oportunidade para trabalhar. Beleza, pessoal? Compartilhando com vocês aqui, então, nossos jogos aí, ó, apostas do dia 30 e 31, nós temos esses jogos aqui para vocês, beleza? Dia 30 e dia 31, nós temos aí Goiás vitória, Orlando City pode ser uma vitória ou mais de 2,5 gols, Cruzeiro e Londrina levar para ao vivo 1,5 gol, Japão menos 1,5, Brasil menos 1, Internacional back, Bragantino back, Montreal DNB, tá? Ou Vitória, você escolhe, e o Düsseldorf versus Bremen, ambos marcam, beleza? Espero que vocês gostem aí e tenham bons resultados com essas análises. Papai do Céu abençoe o fim de semana de vocês, beleza? Tchau, tchau, um abraço, até domingão.